Ô, Átila, cadê o pessoal? Eu mandei lá no grupo, eu não sei. Vieram até agora não. Final de período também. Tá todo mundo querendo já. Vamos finalizar aqui, você já mandou? Vamos entrar aqui, vamos finalizar. Compartilhou a tela aí? Compartilhou assim. Tá dando para ver, né? Ó, Ah, então vamos lá. Aí aqui está falando do tipo de doença: herpes, hepatite A, hepatite B, raiva, tétano, acidente com veneno de animais e o tipo de produto que é usado. Imunoglobulina de cavalo, no caso de acidentes com animais de veneno de animais. O tétano, né, após acidente em indicação não imune, dá vacinação em outro lugar. Se tiver dúvida de imunização, se a pessoa tiver uma ferida, né, tiver foi exposta a uma substância que pode estar contaminada e tiver dúvida na imunização, pode fazer essa vacina, né, que é essa imunoglobulina contra essa neurotoxina do tétano. A raiva é uma imunoglobulina específica. Aí pode dar uma vacina logo após o acidente, né, de ter contaminado com algum animal possivelmente contaminado. Depois parte em volta do tecido lesado, depois pode imunizar ativo, né, no outro local. Aí pode dar a vacina mesmo contra a raiva. Aqui uma imunoglobulina específica só no local ali da ferida. Então, esse quadro aqui está explicando só um pouco aí de como que acontece a imunização passiva. Aí agora, falando aqui de imunização ativa, a gente fala que é uma imunização, é uma imunidade ativa, que é uma proteção que estimula o sistema imunológico a dar uma resposta imunológica. Então, aqui sim, a gente tem uma defesa temporária. Aqui a gente estimulou, aqui a gente fez o nosso sistema imunológico trabalhar, desenvolver e proteger e produzir o nosso próprio anticorpo. Nós fizemos resposta humoral e celular. A gente ativou anticorpo e ativou toda a nossa linha de linfócitos também. Essa estimulação pode ocorrer por infecção natural ou pelo uso de vacina. Então, eu tanto posso fazer uma imunidade ativa, uma imunização ativa, após ter entrado em contato com o meu anticorpo, com o meu antígeno, ou após ter sido vacinado. Então, a gente define, né, como imunização ativa, é aquela gerada pelo próprio sistema imunológico do indivíduo. Diferente da passiva, que eu peguei a imunoglobulina, peguei o anticorpo pronto e injetei. Ou transferi através da placenta, ou transferi através do colostro, do leite. Lá passivo. Aqui não, aqui eu estou ativando. Aqui é o meu próprio sistema imunológico que fez todas as minhas linhas de defesa. Tanto a defesa humoral, que é a produção dos anticorpos, quanto a celular, que é aquela linha toda lá das células dos linfócitos T que a gente estudou. Todo aquele processo de sistema complemento, todas as nossas vias, tudo que envolve as nossas células, né? Então, aqui sim, a gente completa tudo aquilo que a gente estudou. A gente tem memória, a gente tem aquela proteção duradoura. Aqui eu consigo fazer com que o meu organismo fique protegido por um tempo maior. É aquela parte que a gente fala, que é as nossas células, os nossos linfócitos T, quando eles atingem aquela nossa chamada células efetoras. Células efetoras são as nossas células definitivas, células de memória de defesa.
A vantagem dessa proteção aqui é conferida pela imunização ativa, ela é característica, ela é duradoura, ela é justificada pela existência de uma memória imunológica, né? Permanecer os linfócitos B na circulação, na medula óssea, eles vão se replicar, vão produzir rapidamente o anticorpo. Quando entrar em contato com o antígeno, eu já vou ter aquela memória armazenada ali nas minhas células. Uma limitação desse tipo de imunidade é a demora entre a administração do anticorpo e a produção do anticorpo. Isto é, a gente não tem uma imunidade imediata após a injeção do imunobiológico, né? Ou seja, você não vai vacinar e já vai sair protegido. Você tem que ter o tempo do seu organismo se preparar, entrar em trabalho de produção de anticorpo, de estímulo, né, que geralmente é entre 14 e 21 dias. Geralmente, tá? Lembrando que cada pessoa, cada agente que vamos expor ativa o nosso organismo de forma diferente. Então, isso tudo está desafiando aí os nossos estudos, né? Vindo agora aí pelo Covid, né? O Covid é um desafio constante aí para entender o que está acontecendo aí quando a gente está se expondo, quanto tempo estamos imunizados depois da vacina, como está ficando a questão de entre uma dose e outra, o índice de proteção de defesa. Então, isso tudo é tópico assim para ser realmente ainda, né? Deixa a gente ainda um pouco com dúvidas, porque é tudo novo, né? Depende muito do tipo de organismo que estamos expondo, né? Depende do tipo do nosso agente que vamos expor, né? Então, tudo isso aí vai depender, né? Toda essa questão aí da vacinação para ter aquela proteção adequada, para a gente garantir que realmente estamos protegidos, né? Então, a vacinação, ela é a nossa melhor proteção, sim, né? Ela em questão de termos aí de proteção, ela é a nossa maior proteção aí que a gente pode ter para da nossa estimulação aí, né, dos nossos anticorpos. Com certeza a gente tem essa segurança aí. Então, como eu disse para vocês, desde 1975 já vem sendo utilizado, regulamentado, porém, o que está desafiando a gente aí no 2021, com certeza, é a vacina contra o Covid, né? É o que ainda tem termos ainda a serem acertados ainda, né? É um processo, então, de estimulação de resposta adaptativa, protetora de micro-organismos, pela exposição a formas não patogênicas ou componentes de micro-organismos específicos. Então, está mostrando aqui nesse gráfico como que é o gráfico da nossa vacinação, como que acontece a nossa resposta primária, a nossa resposta secundária, o decorrer dos dias. Então, vamos dar uma lida aqui para a gente estar entendendo, e possivelmente são teorias que já existiam antes mesmo de existir o Covid, então a gente consegue fazer uma possível analogia do que o que pode estar, né, acontecendo com as vacinas do Covid. A gente pode estar fazendo uma análise e entendendo como que fica uma imunidade pós-vacina Covid acontecendo aqui dessa forma também. A vacinação, então, o princípio dela, a gente vai preparar o nosso sistema imunológico adaptativo para os antígenos de um patógeno particular, de um modo em contato com um organismo vivo no ambiente. Uma rápida e eficaz resposta imune secundária será induzida por células T e B, células de memória. Então, vai depender da capacidade dos linfócitos, tanto das células B quanto das células T, de responderem aos antígenos específicos e se desenvolverem células T e B. Desse modo, a gente representa uma forma de imunidade adaptativa amplificada. Então, o que acontece? A gente tem um antígeno A,
A gente faz uma resposta ao antígeno A. Intensidade da resposta. A gente faz IgM, formação de células T e B, de memória, e uma resposta secundária, que é uma resposta ao antígeno B. É como se fosse uma nova exposição ao antígeno. Agora eu ativo ele de forma mais intensa, porém, eu já formo uma nova classe de anticorpo, que é a minha IgG. Então, eu teria como se fosse, aqui explicando, aqui fechando aquele conceito que a gente falou quando estávamos falando de anticorpos, de imunoglobulinas. Eu tenho IgM em fase aguda e IgG em fase, a gente fala em fase, quando a gente sai da fase aguda, né? Quando a gente entra na resposta secundária. Então, a gente fica aí, a gente positiva uma IgM em torno de 21 dias, a gente faz o pico dela aí em torno de 15 e, no máximo, 21 dias, a gente tem a resposta primária. E, a partir de 21 dias, a gente vai ativar a nossa IgG, que é a nossa resposta, conhecida como resposta secundária. Então, a gente faz a pergunta, né? Qual o efeito da introdução de uma vacina? Olha, o azul está mostrando aí o caso de uma doença, concomitante o uso de uma vacina e a reação adversa a essa vacina, quase nula, né, gente? Olha como que acontece. Uma doença erradicada, né, que é a varíola, poliomielite, 2.000 casos em 2006. Então, estou mostrando aqui para vocês. A questão aqui do gráfico, ele decai, tá vendo? Principalmente quando eu entro com o uso da vacina. Ó, a gente passa a aumentar os dias, como se fossem dias decorridos da vacina. O que acontece com a minha... O que acontece? Eu estimulo e eu consigo erradicar a minha doença. Então, aqui prova que a introdução da minha vacina é a parte que você faz a queda dos casos da doença. Espera-se, né, que aconteça esse gráfico quanto antes aí com o Covid, né, gente? Características das vacinas efetivas. Segurança, a vacina não deve causar doença ou a morte, a vacina deve ser segura, né? É uma característica da vacina. Proteção, a vacina deve proteger contra a doença, resultante da exposição ao patógeno vivo, nem sempre o patógeno vai ser vivo, né? A gente vai falar sobre as diferenças aí de proteção geradas através dos estímulos. Fornecer proteção prolongada, proteger contra a doença deve durar, né, alguns anos. Algumas vacinas têm que aplicar todo ano, outras de 10 em 10 anos, outras têm que fazer um pico de doses. Como a gente vai estar falando aqui sobre alguns tipos de vacinas de recém-nascido. Em geral, a gente precisa fazer a proteção, né, o quanto mais duradoura fique, por mais tempo seja melhor, né? Induzir anticorpos neutralizantes. O que são anticorpos neutralizantes? São alguns patógenos, como o vírus da polio, que eles infectam células que não podem ser substituídos. O anticorpo neutralizante é essencial para prevenir a infecção de tais células. A gente tem que induzir as células T protetoras, são alguns patógenos, particularmente intracelulares, eles são mais efetivamente atacados por essas respostas de células e tem que ser de baixo custo, tem que ter estabilidade biológica, com certeza, a gente está vendo aí o uso, né, a produção de células
a produção de vacinas do Covid, como tem que ser uma união de tudo, né? Tem que ter poucos efeitos colaterais, tem que ser de fácil administração, tem que ser de estabilidade biológica. Não adianta a gente pensar na vacina que seja 100% eficaz, mas que seja difícil a estabilidade dela, que ela precise ficar refrigerada, igual como a gente já falou do caso da Moderna, né? Da Pfizer, que ela tem uma refrigeração diferenciada. Enfim, tem vários fatores aí que estão pesando, né? O custo por dose, tudo isso tem que estar deixando, né, levar em conta aí para ter uma uma consideração prática da vacina que a gente fala, né? Então, a vacina ideal é aquela única dose, 100% efetiva, 100% segura, proteção de longo prazo e baixo custo, né? Agora, a realidade não é essa, né? A realidade, a gente não consegue ter uma vacina de única dose. Geralmente são múltiplas doses, a gente vai estar observando o quadro de vacinas aí. A efetividade variável, depende muito do tipo da vacina, do tipo do organismo, não é 100% efetiva, nenhuma vacina, né, a gente consegue falar isso. Segura, também é variável, a gente não consegue falar que a vacina é 100% segura, e a gente não consegue uma proteção a tão longo prazo assim, né? Geralmente, a gente tem que reaplicar as doses. Os tipos de vacinas, a gente vai falar específico de todos os tipos de vacinas, tá, gente? Não é falando específico aqui do Covid, não. O Covid, a gente já teve a aula e já falou das vacinas do Covid. Aqui estamos falando, em geral, de todas as nossas vacinas. As vacinas que são introduzidas desde lá do recém-nascido. Então, a gente tem organismos vivos, porém atenuados, que é um dos tipos de vacinas mais utilizados. Nós temos as vacinas produzidas através de organismos mortos. Nós temos vacinas de subunidades. Nós temos as novas abordagens. São vacinas de DNA, vetores recombinantes, citocina, otimização do epítopo. A gente vai estar falando sobre isso. E aqui ao lado eu tenho um esquema mostrando aqui vacina de vírus atenuados, que a gente atenua o vírus. Vírus morto é quando a gente inativa o patógeno. Vacinas de subunidade é quando a gente divide o patógeno. É como se a gente pegasse pedacinhos do patógeno e fizesse subunidades. Clonagem é quando a gente faz a vacina de DNA. A gente pega um gene da proteína, a gente pega apenas um gene do meu patógeno, ali eu faço a minha vacina do meu DNA, daquele patógeno, daquela proteína do patógeno, eu consigo extrair o DNA dele e fazer a clonagem e conseguir fazer a vacina de imunidade recombinante. Esse sim pode ser com vírus vivo, né? A gente precisa de pegar uma proteína para fazer a clonagem e a gente fazer a gente fala de subclonagem, né? Pegar partes do DNA e fazer a expressão gênica. Então, o que que acontece? Peraí, passei aqui. Eu passei uma a mais aqui. Vitória e Átila, vocês estão com sono? Vocês estão aí? Ah, eu estou esbarrado. Acorda aí. Não dorme não, hein? Tadinho só. Que hora que ela acaba mesmo?
É porque eu tô querendo que ela acaba, não, mas Você já está querendo me mandar embora daqui, né? não, jamais. Oi? Jamais. Estou vendo. Vontade de ir embora, desligar esse computador e dormir. Daqui a pouquinho, a gente falta só mais uns minutinhos aí. Aqui já não está me dando tempo ainda, não, mas daqui uns minutinhos. Então, vamos falar agora algum tipo de vacina aí que é utilizada de acordo com o organismo atenuado, que é o vírus vivo, porém não patogênico. A gente usa ela em febre amarela, pólio, rubéola, sarampo, cachumba, catapora, tuberculose. Então, todas esses tipos aí que eu citei, é o vírus atenuado. Ele é vivo, porém ele não causa doença, ele não é patogênico, mas acaba tendo maior efeito colateral, tá? Quando a gente fala de vírus atenuado, vírus vivo, são vacinas que causam mais efeitos colaterais, sim. Organismo inativado ou organismo morto, hepatite A, raiva, cólera, gripe, febre tifoide, coqueluche, toxina, toxoide composto tóxico inativo, difteria, tétano, antraz, vacinas de subunidades, que são aquelas proteínas recombinantes, aquelas partes pequenininhas, que você pega uma partícula, subdivide as unidades do vírus atenuado e faz as subunidades. A gente tem hepatite B, pneumonia por streptococcus, HPV, meningite, pneumococo, vacinas conjugadas, a hemófilos influenza tipo B, pneumonia causada por Streptococcus pneumoniae, vacinas de DNA e vetores recombinantes em testes clínicos. Porém, hoje, né, quando foi retirado esse quadro aqui, a gente não tinha ainda Covid, lembrando que esse ano, em 2021, foi aprovado aí, né, o que estava somente em teste clínico, foi aprovado aí vacinas do RNA mensageiro, que é a vacina da Pfizer, né? A gente vai falar aí no final da aula, a gente vai estar entendendo aí como que foi aprovado o uso de vacinas do RNA mensageiro. Falando um pouquinho de vacina inativa, a gente vai falar inativo, a influenza, raiva, pólio, hepatite A, hepatite B, difteria, tétano, pneumococo, meningococo, a hemófilos. Então, essas vacinas inativas, a gente consegue produzir através do micro-organismo o vírus ou a bactéria, um meio de cultura, ele é inativado, geralmente ele é inativado pelo calor ou por uma substância química, e depois que ele está inativado, que ele não tem mais ação patogênica, a gente consegue desencadear, mesmo assim, ele consegue ter o mesmo formato que consegue ativar o nosso sistema imunológico. Então, a gente pega aquele micro-organismo que foi atenuado, né? Ou você usou uma substância química que matou, é como se ele tivesse ficado morto, né? Ou você usou um calor, ele está inativo, ele não causa doença, mas ele tem como se fosse o mesmo formato, né? Ali eu consigo fazer toda a minha resposta imunológica, tudo aquilo que vocês aprenderam com o sistema complemento, com o sistema de ativação de células T, com todo esse processo acontece, porém a doença não, porque ele está inativo. Em alguns casos, este antígeno ele não é identificado, tendo que ser utilizado, tendo que usar uma célula para induzir essa resposta imunológica adequada aí. Então, às vezes, né, eu não consigo pegar só a bactéria inativada, só o vírus inativado. Eu preciso estar utilizando um outro componente celular para induzir essa resposta imunológica. Então, por isso que a gente tem aí células de chimpanzé, no caso da AstraZeneca, né, a vacina AstraZeneca, ela é um tipo de vírus, é um tipo de vacina inativada, mas você não conseguiu pegar o vírus
do SARS-CoV, inativá-lo e jogar lá na vacina. Não, você precisa de células de um hospedeiro para conseguir induzir essa resposta no nosso organismo. Ele sozinho não consegue induzir. Então, gente, essas vacinas elas têm maior risco de efeitos adversos em virtude dessa resposta imunológica para conferir a imunidade adequada, né? A imunidade desejada. As vacinas inativadas, por não terem atividades replicativas, elas se distanciam das características da infecção natural, não havendo uma resposta imunológica tão satisfatória quando obtida de micro-organismos vivos, precisando, eventualmente, de mais doses para ter a imunidade adequada. Da mesma forma, a gente trata micro-organismo morto em suas frações. A vacina inativa não causa infecção pelo micro-organismo, mesmo em imunodeficientes, né? Então, mesmo pessoas que têm imunossupressão, que são imunodeprimidas, pode tomar vacina de vírus morto, de vírus inativo, senão elas não vão fazer a doença, né? Elas não causam, não têm capacidade de causar infecção. Vacina de organismo morto, vantagem de não ter reação de patogenicidade, sem risco de transmissão, a desvantagem de ter reforço, composição pouco conhecida, o patógeno deve ser cultivado in vitro e, principalmente, desenvolve a resposta humoral e não a resposta celular, né? Vacina de micro-organismo vivo atenuado. Sarampo, cachumba, rubéola, varicela, febre amarela, pólio oral, BCG. As vacinas com micro-organismos vivos, elas são produzidas a partir de atenuação da virulência, isto é, a gente diminui o potencial de causar, né, do vírus, da bactéria, e vai cultivando essas culturas no laboratório. Inativa, e depois você vai precisando de outras culturas para você ir aumentando, replicando esse vírus inativo para conseguir fazer a introdução da vacina. Ele tem a replicação, porém ele não tem o efeito de infecção. Você faz resposta humoral e celular. Então, toda vez que você tiver vírus atenuado, a sua resposta imunológica ela é maior. Você tem resposta humoral e tanto a resposta celular. Então, com esse estímulo, ele vai ser muito parecido com o estímulo natural, como se você estivesse realmente pegando a doença, né? Então, a manifestação clínica, ela é mais específica, né? Só que ela é menos exuberante, claro, né? Tem a vantagem de obter uma resposta imunológica similar à da infecção natural. É o tipo de vacina que confere melhor e mais prolongada resposta imunológica devido à similaridade da infecção natural. Aqui estamos falando da AstraZeneca, tá? Só lembrando aqui que a gente está falando de vírus atenuado, a gente está falando de AstraZeneca. Então, é um tipo de vacina que ela tem a manifestação clínica, né? Pessoas que tomam vírus atenuado, com certeza, têm respondem de forma, né? Algumas pessoas, nem todas as pessoas fazem esse tipo de reação e ficam com uma proteção mais prolongada, fica com uma resposta melhor, similar mesmo a uma infecção natural. A gente deve ser salientado que na impossibilidade de controle da atividade de replicação do micro-organismo vacinal, como indivíduos de imunodeficiência, o indivíduo pode sofrer infecção grave. Então, não se usa, o que conclui dessa frase? Não se usa vacina de organismos vivos com indivíduos imunocomprometidos. Não se usa, gente, não se usa, não pode se usar paciente para tratamento de câncer, paciente de hemodiálise, que é imunodeprimido, não se usa nenhum tipo de vacina com vírus vivo atenuado, né? Nenhuma vacina de micro-organismo atenuado, que pode causar infecção grave, né?
por ela ter um maior potencial de resposta imunológica. Outra consequência também seria a viremia potencial, né? Em gestante, principalmente no primeiro trimestre, quando é o maior risco de malformação. Então, não se usa também em gestante nenhum tipo de vírus atenuado, principalmente nos 3 primeiros meses. Organismos vivos atenuados, a gente tem vantagem dose única, proteção duradoura e os tipos de resposta humoral e celular. Desvantagem, risco de reversão da patogenicidade, pouca definição da composição. Aqui nesse esquema está mostrando como que funciona você atenuar um vírus, como que você faz para ele conseguir levar a resposta de formação imunológica, porém não desenvolver a doença. Então, vamos acompanhar comigo aqui. O vírus patogênico ele é isolado de um paciente, ele é produzido em cultura de células humanas. A gente retira ele é isolado, e a gente consegue, injeta ele em alguma célula humana. O vírus cultivado é utilizado para infectar células de macaco. Então, eu retirei ele, eu fiz uma cultura dele, infectei uma célula de macaco. O que aconteceu na célula do macaco? O vírus adquiriu mutação e permitiu crescer muito bem nas células de macaco. Ó, consegui replicar ele aqui. O vírus não cresce tão bem em células humanas, porque ele está atenuado, mas ele pode ser usado como uma vacina. Então, ele já entrou, ele foi cultivado lá nas células do macaco, e quando ele cresceu, ele teve a mutação, ele teve a formação da proteção ali, ele foi cultivado, ele infectou a célula do macaco, ele teve a mutação, ele cresceu. Aí, o que ele faz? Injetado em células de humano novamente, ele vai ser como vacina. Ele já estimula sem fazer o efeito de provocar a doença aí. Então, atenuar é isso aí. Atenuar, você vai poder de uma certa forma, né, mais rápida e confiável, você está usando a técnica de um DNA recombinante. Se for possível, você identifica no vírus o gene necessário para a virulência, mas não para o crescimento e imugenicidade. Esse gene sofre mutação, aí está mostrando aqui, gene de virulência isolado, isola os genes que causam virulência. Ou ser deletado do genoma, né, do quadro inferior, utilizando uma técnica de DNA recombinante. Esse procedimento cria um vírus avirulento, que não causa a patogenicidade, o gene ele é deletado, ele é retirado, a parte que causa virulência ele é retirado. A mutação desse gene de virulência são geralmente muito grandes, então de modo que é muito difícil você reverter ao tipo anteriormente, né? O vírus, você tira a parte de virulência, o vírus vai ficar atenuado, porém vai ser usado como vacina porque ele consegue estimular, mas ele não consegue causar a doença. Então, isso aí é uma técnica de DNA recombinante. A gente tira a parte do DNA do vírus que causa a parte do gene, né? Você isola esse gene, tira a parte que causa virulência e ele consegue infectar sem causar a doença. O que é vacinar? O que significa essa pergunta quando a gente fala o que é vacinar? Aí a gente vai falar que significa administrar um micro-organismo, seja ele morto, inativado ou parte dele, ou ainda um toxoide, uma toxina, em um indivíduo que você vai estimular todo o sistema imunológico a desenvolver uma resposta
protetora contra determinada doença. Vocês estão aí, gente? Eu tô. Ainda está? Vou até o fim. Vou até o fim. Já bateu 10 horas, não já? Já. Ó, agora que saiu aqui para mim o restante dos minutos. Vamos concluir aqui, então. Falta quantos? Aí agora 10 minutinhos, né? Quê? Mas eu só Tá vou de chegar sacanagem. um ponto aqui com vocês, a gente para aqui, tá bom? Vamos lá, bora. Você já ia até sair, né? Sem dar tchau, né? Então, formas de apresentação dos nossos componentes antigênicos. Ou seja, o que é isso? Formas que a gente pode ter as nossas vacinas. Suspensão de bactérias vivas atenuadas, suspensão de bactérias mortas, componentes das bactérias, toxinas, vírus vivos atenuados, vírus inativos, frações de vírus, e a nossa última proposta, hein, que é o RNA mensageiro, né? Uma proposta nova de 2021, são as vacinas da Pfizer. Fatores que são inerentes ao organismo para a resposta de imunização: idade, doença de base ou intercorrente e tratamento imunossupressor. São fatores que devem ser levados em consideração. Rede de frio. O que é rede de frio? É a rede de você conservar, manipular e distribuir as vacinas. Né? Tem toda a qualidade, fornece a qualidade, né? Assegura que os imunobiológicos mantenham as suas características iniciais, a fim de fornecer imunidade. Geralmente conserva-se entre 2 e 8 graus. Vias de administração, que a gente pode estar administrando vacinas: oral, intradérmica, região deltoide, subcutânea, intramuscular. Vamos parar aqui, então, né? Senão a gente vai aprofundando. Vamos dar continuidade aqui na próxima aula. Anota para mim aí, eu estou sem um papel aqui, minha caneta está no outro quarto ali. Anota para mim, ô Átila. Fazendo um favor. E nós paramos na... Associação de vacinas. Isso. Na página 39. Beleza. Nós só tínhamos até 85, a gente podia ter continuado, né? Só tínhamos 85 slides para hoje, tá vendo? Lógico, eu morro. Oh, fala a verdade pra você, cara. Eu vou deixar lá na plataforma, tá? Que isso aqui vai ser a nossa... Tem que começar a ler livro, cara. Porque esse Oi? negócio de começar a ler livro, porque a só aula assim, e meus slides não adianta, não. Tem que estudar. Então, mas eu tenho um material de apoio que eu deixei, tem um material bem completo para vacinas, já está na Não, plataforma. eu falo assim, nem só na sua matéria. Não, com certeza, a gente fala o básico, né? Dá uma clareada assim nas ideias, mas não dá para falar tudo, é muito pouco tempo, né? Mas depois observa lá, quando eu for deixar marcado para a próxima prova, eu deixo a página que é lá,
o material de apoio, mas já está lá, desde a segunda prova eu deixei esse material. Aí está falando tudo sobre esses tipos de vacina, tudo que eu falei aqui. Não deixa de dar uma olhadinha, não. É bem interessante o material. Então, vamos lá, boa noite, fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Thiago, fique com Deus. Qualquer Boa dúvida, noite. só me chamar, tá bom? Obrigada, gente. Tchau. Tá ok. Tchau. Com Deus. Até semana que vem.